Domingo do mês de maio, pode pausar todas as suas atividades e refletir nesta proposta que como igreja temos, que é trazer reflexões sobre desafios familiares. Acredito que você, como eu, tem os seus desafios, tem os seus dilemas, lutas com sua própria natureza adâmica, que tende a tentar nos paralisar, tende a trazer dificuldades na relação da vida conjugal, na vida de você, filha, filho, com os seus pais, e os seus pais também no trato com a sua vida, seja um menino, seja a menina, seja criança, enfim. A família perfeita, ela é muitas vezes imperfeita e nós não podemos esquecer isso. E eu repito, a família perfeita é imperfeita. Mas como lidamos com as imperfeições da família? Como lidar com as inúmeras imperfeições familiares? Eu trago até você nessa noite de domingo uma reflexão que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 2, episódio conhecido de muitos de nós. A Bíblia, ela nos diz a partir do verso 1 assim: dias depois o Senhor Jesus Cristo entrou de novo em Cafarnaum. Eu gosto dessa expressão, de novo. Cristo, ele é o Cristo de segundas oportunidades, é o Cristo de segunda chance. E novamente ele vai ali, ele vai àquela comunidade de Cafarnaum. E de novo ele entra em Cafarnaum, onde morava Pedro, e logo correu a notícia de que ele estava em casa. E no texto que nós temos diante de nós temos então agora uma multidão afluindo até Cristo. Versículo 2 diz isso: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Uma casa simples, uma porta, uma multidão do lado de fora, Cristo do lado de dentro. E diz a Escritura que alguns chegaram ali trazendo um paralítico. Este paralítico está sendo levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, que é dito na Escritura no ponto correspondente ao em que ele estava, e fizeram um buraco no telhado, fizeram abertura, baixaram o leito em que se encontrava aquele doente, e diz a Bíblia que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, filho, os teus pecados estão perdoados. Isso mexeu com o ambiente. Perdão muda ambientes. Perdão traz irritabilidade em alguns ambientes. Perdão muitas vezes traz cura, mas perdão confronta. E diz o verso 5, que quando Cristo disse: filho, os teus pecados estão perdoados, alguns dos escribas estavam assentados ali, e é dito que eles arrazoavam no seu coração: por que ele fala assim? Por que ele fala deste modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E a Bíblia diz que Jesus percebeu, porque Jesus percebe. E Jesus, percebendo pelo seu espírito que eles assim arrazoavam no coração, disse-lhes: por que vocês arrazoais sobre essas coisas dentro de vocês, no coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados?
ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que vocês, escribas, que a multidão que se encontra aqui saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te ordeno, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A Bíblia diz que este homem, que veio carregado por 4 amigos, se levantou. No mesmo instante ele tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de muitos ficarem admirados, e também muitos darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos algo assim. Oremos. Pai de amor, obrigado pela tua palavra, que nunca voltou vazia, que nunca deixou de cumprir um propósito. Esta palavra, ela é como o manancial de águas no nosso coração deserto. Essa palavra é como algo que toca nas ruínas das nossas casas. Esta palavra é como flecha direcionada ao coração que se encontra paralisado pelas más conversações, pelas palavras malditas e mal faladas no âmbito da família. Esta palavra é cura e vida para nós. Fala conosco, Senhor. Ministra-nos a tua verdade, os teus princípios do reino, as tuas verdades, realidades, ó Deus, para o nosso coração, de maneira que está diante de nós uma mesa farta, que o Senhor nos chama a se assentar, onde o Senhor nos olha nos olhos, e no olhar do Senhor nós somos encorajados, consolados e confrontados. Oramos pedindo tua bênção para o que fala, para o que ouve e que vê, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, família da fé, certo comentarista do passado disse que ler o Evangelho de Marcos é se deparar com um contraste. E este contraste é logo de início observado no capítulo 1, adentrando o capítulo 2. Marcos foi um discípulo de Pedro. Lucas foi um discípulo de Paulo. Nem Marcos nem Lucas andaram com Cristo, andaram com Jesus. Nenhum dos dois. É dito a nós que Marcos, pela influência de Pedro, relatou coisas muito práticas, muito objetivas, mas que Pedro foi testemunha ocular e relatou a Marcos, ao jovem Marcos, para que ele assim registrasse. E Marcos é o evangelho escrito, como a teologia diz, o evangelho do servo. É o evangelho do serviço e da praticidade. E nós deparamos com essa realidade quando vemos o contraste do capítulo 1 e o capítulo 2. Porque no capítulo 1 nós vemos a glória do Filho de Deus, que se manifesta no episódio bíblico do batismo, na tentação, no Cristo que volta para a Galileia, que chama discípulos, que cura um oprimido em Cafarnaum, que cura uma sogra do discípulo Pedro, e que realiza muitas outras curas, mas que se retira para orar, e termina o capítulo 1 curando alguém de uma lepra. E nós vemos então um capítulo que é o 1 falando para nós da glória do Filho de Deus, e que termina com a oposição do próprio Satanás e seus agentes, se vestindo agora não de espiritualidade, como foi
no capítulo 1, mas no capítulo 2 você observa os agentes deste ser caído se vestindo de pele humana. E eu quero começar nesta introdução desta mensagem bíblica, convidando você a pensar nisso. Os agentes que se vestem de pele humana, que se vestem de gente, mas são agentes da maldade, que travam os seus projetos na antessala do inferno, para destruir a família, para trazer discórdia, divisão no seu lar e no meu lar, para de alguma forma fazer com que as nossas crianças que fazem parte da aliança que Deus concedeu a nós, que Deus fez comigo, contigo, que nós entendemos como nova e eterna aliança, crianças essas que fazem parte do pacto, e que nos seus lábios têm o perfeito louvor, não porque são perfeitas, mas porque são filhas da promessa. Mas esses agentes modernos trazem aos nossos lares canções, jogos, muitas e muitas coisas que temos como normais, mas que alteram as emoções, as noites de sono, que alteram a caminhada dos nossos filhos e que os privam de profundas experiências na juventude, na adolescência, na fase adulta, com o eterno, com o Senhor Jesus Cristo. E diante deste quadro nós vemos o início deste capítulo 2 falando para nós de alguns agentes deste ser caído, que estavam ali em nome da religião, dentro do contexto de uma casa. Diz o versículo de número 5, que Jesus está diante de um homem que foi conduzido. Mas o versículo 6 diz que há um grupo ali de escribas assentados, homens que lidam com a escritura, e diz a Bíblia que eles estão assentados, arrazoando no seu coração questionamentos. Por que ele fala assim? Porque o falar dele é deste modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E eles estão ali, arrazoando no seu coração, verdades que não condizem com o entendimento deles com Deus, e o próprio Deus encarnado está diante deles, está aos olhos deles próximo, mas eles não discernem quem é Jesus. E o texto lido nos mostra uma cena dramática que retrata os dramas da família. E quando penso nos dramas da família, eu penso no drama da mulher que convive com um homem que de alguma forma na sua caminhada não foi encontrado ainda por Jesus. Eu penso no filho que tem que conviver com o pai que ainda não foi encontrado por Cristo. Eu penso no esposo que também tem que conviver com os seus dilemas, com a sua esposa também fora do ambiente da fé. Eu penso numa família que vive seus dramas, que paralisam e que não conseguem andar com as suas próprias pernas e que estão na condição de paralíticos. E diz a Bíblia que este homem, que o capítulo 2 nos fala, ele é cativo de uma paralisia. Ele não tem opção. A opção dele é ou ficar parado ou ser conduzido por outros. Há famílias assim, que não têm opção. Há famílias que não têm opção de vida e morte, de abrir e fechar, de dormir, de ter paz. Não tem opção. Há famílias que vivem sendo conduzidas por outras, de maneira que este homem ele é levado para lá e também para cá, e todos enxergam a sua dor exterior, mas o nosso Senhor Jesus Cristo enxerga o que outros desconhecem. E eu sei que eu converso agora
com famílias que vivem esse dilema, onde outros sabem de situações enxergando algo, mas muitos desconhecem o porquê daquela realidade e daquela situação. Muitos julgam o comportamento da sua filha ou do seu filho, mas desconhecem os dramas que você vive na particularidade dentro do seu teto. Jesus sabia que o mais grave não era a paralisia física deste homem, não era a condição física dele, mas o mais grave era algo mais profundo que se encontrava ali, dentro do coração daquele homem, que estava confinado a um leito. O mais grave era o pecado, e o pecado precisava de perdão. Havia algo mais grave do que o que os outros enxergavam. Eu quero convidar você a pensar nessa noite, nas coisas que os outros enxergam na sua família, mas as coisas que você enxerga como são graves, que só Deus sabe. E a começar não julgando do seu companheiro, do seu esposo ou dos seus filhos, mas a julgar do seu próprio coração. Porque é fácil pensar que tudo mudaria se o seu esposo convertesse, se o seu esposo mudasse. Mas por que não pensar também que nós devemos pedir a Deus que nos transforme em uma mulher, em um homem mais manso? Como diz o autor da carta de Pedro, e o próprio Pedro disse que a mulher, no seu traje não exterior, mas no seu espírito tranquilo e manso, ela iria ser um testemunho na convivência com este homem tão desequilibrado. E nós vemos aqui 3 verdades que este texto nos fala. A primeira delas, meu irmão, minha irmã, é a bênção que é ter amigos. Você sabe o que é ter inimigos, não sabe? Mas eu quero que você pense também na bênção que é ter amigos. Eu sei que às vezes nós temos a tendência de pensar nos nossos inimigos, porque os inimigos nos ferem, nos machucam, e a gente às vezes vai dormir pensando nas inimizades e nos inimigos. Não faça isso. Passe a pensar na bênção que é ter amigos. O texto está sendo dito para nós que alguns foram conduzir um paralítico que estava sendo levado por 4 homens. E eu pergunto para você, quem eram esses 4 homens? Não tem como você me responder. Esses 4 homens, nós não sabemos o nome deles, a idade deles, o grau de parentesco, a família, a tribo, não sabemos. O que sabemos é que eles entraram na história deste paralítico para mudar a vida dele de alguma forma, que a fé desses 4 amigos, diz o texto, foi algo que conduziu ele até Cristo. E é uma bênção ter amigos, porque são amigos que não são amigos da hora boa. A gente às vezes tem amigo do almoço de domingo, tem amigo da festa, mas a Bíblia diz também que há amigos mais chegados do que irmãos. A Bíblia diz que há amigos que realmente fazem a diferença, porque são práticos, são responsáveis. Você não vê esses 4 amigos no verso que lemos, você não vê eles falando algo, não há uma palavra desses amigos, silêncio, mas há ação desses amigos, a atitude desses amigos. E a ação e a atitude desses amigos, diz a própria palavra, ela é algo marcante, porque esses amigos impressionou o próprio Jesus. Diz a Bíblia que o próprio Jesus, ao olhar aquela situação de abrir no telhado um buraco, uma janela, e de repente abre uma janela no telhado, abre um buraco naquele telhado, e é colocado aquele homem no meio aonde Cristo se encontra. E diz que a atitude assim destes homens trouxe um brilho no olhar de Jesus Cristo, de maneira que, vendo-lhes a fé, o Senhor Jesus disse ao paralítico, o Senhor viu a fé daqueles 4 homens: filho, os teus pecados estão perdoados.
Como é importante, irmãos, a nossa família ter amizade com famílias saudáveis. Como é importante a nossa família ter amizade com famílias que nos conduzem na hora da dor, na hora das paralisias do caminho, nos conduzem a Cristo, nos conduzem no bom diálogo, no aconselhamento, aos pastos verdejantes, de maneira que estes homens sabiam os seus limites. Limites destes homens qual era? Vamos pegar. E eles pegaram então aquele homem paralítico, levaram ele alguns quilômetros até a casa onde eles ouviram falar que Cristo se encontrava. Quando chegaram na porta, tinha ali um obstáculo. A multidão na porta. Ninguém da multidão abriu, irmãos. Ninguém da multidão deu o toque no outro. Olha, dá licença, vamos ter que fazer a passagem para esse moço entrar. Não. Insensíveis. E a Bíblia mostra para nós que um dos 4 teve a seguinte orientação: vamos colocar por cima, abrir um buraco no telhado e colocá-lo ao centro, para que de alguma forma Cristo possa vê-lo, e se Cristo quiser possa tocá-lo, e se Cristo desejar, quem sabe, possa dar a ele o privilégio de ter as mobilidades normais. E meus irmãos, amigos como estes fazem com as suas ações responsáveis, apesar de entenderem dos seus limites, fazem céus se abrirem, nos mostrando que as telhas se abriram, mas as boas amizades sempre vão fazer conosco, com você, comigo, com a nossa vida. As boas amizades sempre vão abrir o céu sobre nós. Muitos casais estão hoje necessitando, meu irmão, não é de uma porta aberta, mas é de céus abertos, porque a família contemporânea necessita continuamente deste céu aberto, e Cristo olhando nos olhos da conjugalidade, da vida entre pais e filhos, da vida entre os seus filhos e os seus superiores dentro do lar, de maneira que é um ambiente desafiador, sim, mas é importante entender da bênção que é ter amigos. E abro um parênteses: muitas das vezes os nossos filhos se desviam do processo do caminho, não é por causa da falta que fez, às vezes, a comunidade de fé naquele processo, muitas vezes não, é às vezes uma falta de uma boa amizade, de uma boa relação, de uma relação comprometida com o Evangelho na vida, de maneira que nós precisamos de comunidades saudáveis, aonde entendam que realmente nossas amizades são pautadas por Cristo, e é uma bênção ter amigos que são amigos de Jesus. A penúltima verdade que eu vejo, que o texto me mostra, é a aflição e a graça das aflições. Um homem aflito. Quando eu olho para esse homem que estava diante de Jesus Cristo, sendo conduzido pelos 4 amigos, eu vejo que este homem está vivendo uma adversidade. Mas a adversidade que este homem vive, de certa forma, foi o começo de algo que mudou a vida dele. De maneira que a adversidade que você enfrenta, que a sua família enfrenta, e que vai enfrentar durante todo o processo, talvez esse ano, ela pode de alguma forma ser algo que vai influenciar você espiritualmente para coisas relevantes e para coisas novas. Não é assim com você? Existem perdas na vida nossa, como igreja, como homens, que são ganhos. Existem ganhos que são percas. Existem adversidades que não são adversidades, que são bênçãos. De maneira que adversidades que vão nos fazer sábios, lutas que nos conduzem à oração, sofrimentos que vão nos permitir tirar as nossas penas de pavão, de nos achar que nós somos, e nos fazer mais humanos, e tirar de nós o pensamento de observar-nos
além do que convém, nunca esqueça que sempre existe um motivo nobre para cada cruz na vida de um discípulo de Jesus Cristo, nosso amado. Sempre existe um motivo nobre. Jamais o Senhor vai enviar uma adversidade se não tem um motivo nobre. Paulo entendeu isso. Quando escrevendo aos Romanos, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que a sua família entenda isso, que todas as coisas que ela enfrenta cooperam para o bem daquela família que ama a Deus. Para concluir, se nós vemos a bênção que é ter amigos e a graça das aflições, nós também observamos a partir do verso de número 8, o Jesus que percebe no seu espírito que aquele contexto estava inflamado de pessoas incrédulas, que arrazoavam no coração, com questionamentos, com perguntas, e Jesus então volta-se para elas, o que é mais fácil? Ele aponta para o paralítico, dizer a ele, o homem da aflição, o homem que está enfrentando a adversidade, o que é mais fácil? Observar a família que enfrenta o problema, que enfrenta a adversidade, que não caminha com as próprias pernas, o que é mais fácil? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele diz, para que vocês todos saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Eu digo ao paralítico, levanta-te, eu te mando, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas curiosamente, nestes 12 versos você vai observar que no versículo 5, o primeiro olhar de Jesus sobre este homem foi um olhar que sondou o coração dele, dizendo filho. Primeiramente o chama de filho. Segundo, fala dos pecados dele. Mas quando fala desses pecados, fala que esses pecados estão por Cristo perdoados, nos mostrando a grandeza do sumo sacerdote e do nosso único sacerdote, Jesus Cristo. Nós vemos então a bênção que é ter amigos, a graça das aflições, mas nós também vemos a grandeza do nosso único sacerdote. Porque famílias saudáveis que vivem realmente estes mananciais em uma terra chamada deserto, como é a terra que vivemos, famílias assim tem que ter a consciência que se precisa de um sacerdote. E desse sacerdote vai levar você a entender que você precisa então de um sacrifício que se interponha entre você e Deus. E a nossa consciência, a minha e a tua, a da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, ela exige de alguma forma expiação. Explica isso, pastor. Ela exige que alguém sofra a penalidade. Muitas famílias, infelizmente, fazem um do outro mediadores e querem fazer um do outro o sacrifício, e nesse sacrifício querem impor penas um para o outro, de maneira que ele vai sofrer pelo que ele fez, ele vai pagar pelo que ele fez. E você então não entendeu o que é ter Cristo como o mediador de uma nova aliança. Ter Cristo como o mediador de uma nova aliança é entender que você, marido, você, mulher, esposa, com os seus filhos, vocês são pecadores. E vocês, como pecadores, precisam de um sacerdote que faça expiação pelo pecado de vocês. Porque sem essa expiação, que foi feita cabalmente por Jesus na cruz do Calvário, não pode haver paz no coração. E muitas famílias vivem a ausência da paz no lar, porque não compreenderam quem são e não compreenderam
quem Cristo é. Porque Jesus é o sacerdote perfeito. Jesus é o sacerdote dotado de um coração terno. Jesus é o sacerdote dotado de uma disposição de sempre salvar. E Ele tem salvo muitos e muitos e muitos de questões diárias que ai de mim, de você, se não fosse Jesus. Eu termino lhe fazendo algumas perguntas. Você já conhece Jesus como seu sumo sacerdote? Você já apelou para Cristo como seu sumo sacerdote? Não descanse enquanto o Espírito de Deus não testificar no seu íntimo, no seu espírito, que você está assentado aos pés de Jesus Cristo, e em Cristo você ouviu as mesmas palavras que esse paralítico ouviu um dia: filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Pecados do presente, mas também os do passado e do futuro. Os teus pecados estão pagos, estão perdoados. Porque a pior tragédia que este texto está nos mostrando não é a paralisia física deste homem. A pior tragédia é a tragédia que Jesus tratou primeiro. É o coração, é o pecado. E o pecado, como pior tragédia, ele tem como o maior amigo Satanás. E o maior amigo de Satanás é o pecado não perdoado. E quando eu digo isso a você, eu digo ao meu coração e repito para nós: o maior pecado, o maior amigo de Satanás é o pecado não perdoado. De maneira que quando olhamos para as coisas práticas dessa frase, por exemplo, eu tenho um problema com a minha esposa e eu digo que perdoei, mas eu não perdoei. Guarde isso: o maior amigo de Satanás é o pecado não perdoado. Eu disse que perdoei, mas eu não perdoei. O maior amigo do acusador é o pecado não perdoado. É o pior inimigo do homem. É uma doença pior do que o câncer. É o doce veneno que mata o corpo e fere a alma. É pior do que a solidão. É pior do que a pobreza, a doença e a morte. Todos estes males que eu disse até aqui não podem te separar do amor de Deus. Mas o pecado nos separa, agora e também na eternidade. Por isso, Jesus olha para aquele homem e diagnosticou um problema maior, uma enfermidade maior do que a do corpo. E antes de aprumar o seu corpo, Jesus viu algo muito mais profundo: o pecado. E quando ele viu o pecado, ele disse, Jesus Cristo lhe disse no verso 5: filho, oh filho, os teus pecados estão perdoados. Antes de orar, eu quero terminar na conclusão com uma citação de um homem da história da igreja chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis colocou isto que eu lhe digo de forma muito poética sobre o pecado. Ele escreveu um livro que se tornou até mesmo um filme, na questão até mesmo que muitos conhecem como as Crônicas de Nárnia. Mas C.S. Lewis, especificamente em A Viagem do Peregrino da Alvorada, ele disse algo assim, que havia ali, num contexto ao qual ele escrevia, um homem de nome chamado Eustáquio. Todos odeiam o Eustáquio, mas o Eustáquio odeia a todos. Ele é egoísta. Eustáquio é maldoso. Ninguém consegue se dar bem com ele. Mas de repente, como num passe de mágica, no estalar de dedos, este Eustáquio se vê dentro de um navio. E este navio tem um nome. Este navio chama o Peregrino da Alvorada. Numa grande viagem, no meio da viagem, no alto mar, ele parou numa ilha. E Eustáquio começou então andando naquela ilha. E ele encontrou uma caverna.
adentrou essa caverna repleta de diamantes, ouro e rubis. E ele pensou assim: uau, eu estou rico, eu estou abastado. E por ser como é, ele diz: eu vou dar o troco agora em todo mundo que me machucou, todo mundo que me pisou, todo mundo que debochou de mim, todos os que fizeram algo errado comigo, todos os que me destrataram, o troco será dado. Então, quando ele está ali sobre aquela pilha de tesouro, de ouro e de rubis, ele dorme. Ele pegou no sono. E quando ele dormiu, a pilha de tesouro era de um dragão. No entanto, por ele ter caído no sono, com a cabeça cheia de pensamentos ali gananciosos, pensamentos também de dragão, ele percebe que ele próprio se transformou em um dragão. E um dragão feio, terrível e grande. Ele percebe que não tem saída, não pode voltar para o navio, e que será deixado na ilha, e vai ser essa criatura agora, horrenda, feia pelo resto da vida. Ele será um dragão naquela ilha. E certo dia apareceu ali Aslan. Aslan é o leão que aparece ali e leva a Eustáquio até uma piscina. E disse a Eustáquio: Eustáquio, você agora tem que se despir e pular nessa água. E Eustáquio então começou a morder, a arrancar com as garras as camadas de pele, e começou a descobrir que ele podia arrancar aquela pele de dragão. Só que ele descobre que embaixo daquela pele tinha outra camada, e outra camada, e outra camada, e assim ele vai sem sucesso. No final, Aslan, o leão, disse para ele assim: você vai ter que me deixar ir mais fundo. Eustáquio disse: eu tive medo das suas garras, eu tive medo da sua forma de ser, mas eu confesso a você, eu estava à beira do desespero. O primeiro rasgo que ele fez foi tão profundo que eu pensei que houvesse atingido o meu coração diretamente. Quando ele começou a arrancar a pele, doeu mais que qualquer outra coisa que eu já senti de dor até então. Bem, ele arrancou por completo aquela pele de animal, como eu pensei ter feito aquelas tentativas. Só que eu vi uma diferença: não havia dor como antes. E lá estava aquela pele de dragão sobre a grama verde. Só que esta, em relação às outras peles, parecia bem mais grossa, escura e cheia de calombos. Então Aslan me segurou e me jogou na água. E ele disse: ardeu mais do que tudo, mas só por um instante. Então eu percebi, disse Eustáquio, que eu havia voltado a ser um menino. Eu havia voltado a ser criança. Eu havia voltado a ser um menino. Ano passado, eu estava saindo de uma reunião de oração e paramos ali na casa de um amado irmão. Eu, minha esposa e minha filha. Meu filho não estava conosco naquele dia. E quando saímos, nós conversa vem, tomamos um café. E estava ali aquela pessoa solitária na sua casa, e nós conversamos sobre coisas espirituais, sobre o tempo que nós vivemos em meio a uma geração assombrada, cheia de pavores e medos. E a Leca, minha esposa, chamou e falou assim: Eduardo, vamos embora, a gente tem um compromisso agora em casa que é inadiável. Então nós nos despedimos, aquela pessoa nos levou até a porta, e a minha esposa brincou com a pessoa assim: ó, você vai ficar só agora, mas não fica com medo não, tá? Aí no caminho para o nosso carro, quando entramos no carro, a minha filha, com seu jeito peculiar de criança, disse assim: mãe e pai, fulano não vai ficar sozinho não, não vai ficar só, Deus
está com ele. Meu irmão, minha irmã, assim é com você, assim é com a gente. Deus está conosco. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. Que nesse mês de maio as nossas reflexões de famílias possam nos confrontar, arrancar as escamas e nos fazer voltar a ser meninos e meninas, a ter uma mentalidade e a leveza da criança, mas com entendimento de gente madura em Deus, de maneira que a nossa família é bendita do Senhor, mas para proclamar a boa nova ao que necessita, ao que precisa, aqueles que estão em trevas e que são por Deus eleitos. Oremos, pedindo que Deus nos use e que faça de nós homens que tenham na caminhada, famílias, a bênção de ter amigos, que compreenda a graça das aflições, mas que seja sempre grata por ter também o entendimento claro e limpo, como ouvimos nesta noite de domingo, a grandeza do nosso único sacerdote. Que Deus te abençoe e abençoe a cada um de nós. Amado Deus,